Apareceu essa imagem chique aí, essa professora Nossa famosa, fashion. senhora, que é isso? Arrasou, baby! Olha só, Adorei! bem em cima dos dois os ali, ó, tá bem Não, apoiando, tal, certinho. você não existe. Obrigada, querido. O palco é todo seu. Então vamos lá, Reni. Primeiro, boa noite, né, oficialmente. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos aí numa segunda-feira. Não sei como é que tá o tempo aí, mas aqui tem previsão de tem até uma tempestade, sei lá o que. Até mensagem de WhatsApp hoje em Florianópolis rolou aqui da prefeitura, que vai ter uma tempestade de vento aí, sei lá o que vai ter. Mas tá, vamos levando. Então agradeço a presença de todos aí, né, numa segunda-feira. E eu sou um professor de oclusão, né? Desde a pré-história, sou um professor de oclusão, sou formado há mais de 40 anos. E sempre, minha área sempre foi oclusão, prótese, e fui professor de oclusão de graduação, de várias universidades e tal. Ou seja, eu acompanho essa história de oclusão desde o começo, né? E eu acredito que houve mudanças significativas nessa disciplina que é a base de toda a odontologia, certo? E a gente vai tentar dar uma ideia sobre isso nessa uma hora e pouco aí que me foi disponibilizado. E eu vou começar explicando por que que eu tenho esse título Uso e Sobreuso, né? Esse subtítulo depois da oclusão. E então eu vou começar. Riane, só me diga assim, fica bem à vontade, tá? Se alguém quiser perguntar como é que funciona no meio da aula, depois da aula, por mim, tudo bem. Eu não tenho, Beleza. estou Se o tranquilo. pessoal quiser aqui já fazer a pergunta, pode ligar aí Ah, o então tá bom. microfone e pedir. Se está tudo bem para você, para mim está tudo Então, bem. en- então tranquilo. Eu só gostaria de explicar, então, ó, tem uma com o microfone aberto aí. Isso. Para explicar o título da aula, eu vou começar com três casos clínicos, né? Casos meus, etc., para explicar o porquê o uso e sobreuso. Então, primeiro esse caso aí, né? Uma, uma, uma oclusão estática péssima, né? Essa pessoa só oclui tocando esses molares. Esse guri tem 40 anos já, e ele nunca fez cirurgia ortognática e tratamento ortodôntico porque ele tem um problema neurológico, ele vive numa cadeira de rodas, nasceu assim, e ele não pode fazer cirurgia. Então, por isso que ele não fez um tratamento convencional, que seria um orto cirúrgico aí. E esse cara me procurou porque ele tinha muita dor, ou porque ele tinha clique, ou porque ele tinha problemas de DTM. Não, ele nunca teve nenhum tipo de problema de DTM. Esse cara nunca teve nenhuma dor, certo? Se vocês imaginarem, esse cara só toca esse molar. Ou seja, todas as desoclusões desse rapaz também são nos molares. E eu pergunto, cadê a lesão cervical não cariosa nesse molar? Não tem, certo? Não tem nenhuma lesão cervical não cariosa nesse rapaz. Só o vídeo rolando aí, a gente faz um protocolo em qualquer reabilitação que a gente usa placas dentadas, né, onde a gente testa a nova oclusão. E aqui a gente simplesmente fez uma placa, fresamos uma placa dentada para esse rapaz, né, desenhamos no software e fizemos uma placa. No caso, é uma placa dentada, tem gente que chama de overlay, etc. Mas o que que eu quero explicar nesse caso? A queixa desse rapaz, deixa eu apagar o som aqui. A queixa desse rapaz foi da nutricionista dele, que ele não estava se alimentando bem, que ele não estava mastigando bem por motivos óbvios, né? Então não foi porque ele tinha dor, porque ele tinha DTM, ele foi no consultório porque a nutricionista, os pais cuidam dele, né, cheio de dedos, ao fazer essa placa dentada, onde ele usa somente para se alimentar, ele não precisa para falar, ele não precisa para o resto, ele mastiga, lava e guarda. Então ele está assim há mais de 5 anos, né? O caso não está aqui para simplesmente para falar dessa resolução simples desse caso, mas sim para mostrar uma péssima relação oclusal estática, talvez a pior que vocês já viram, e o paciente funcionando bem, sem dor, sem DTM, sem lesão cervical não cariosa.
certo? Muita gente poderia falar, esse cara tem essa oclusão estática horrível, mas ele funciona bem porque ele tem os côndilos perfeitamente centrados, etc, etc. Dito isso, eu passo para um segundo caso. Está aqui. Essa senhora também procurou. Se vocês olharem, ela tem um côndilo centralizado, entre aspas, na relação cêntrica dela, e o outro côndilo, se vocês observarem, está na frente da eminência, 5 km na frente da eminência, né? Eu brinco, certo? E o que que essa pessoa tem? Ela morre de dor, ela não consegue falar, o que que ela... Vamos ver o que que ela tem. Eu não estou escutando, não. Não escuta o som? Não, Não, né? Tá, tudo bem. não. É coisa aqui do software, mas eu vou explicar. Eu estou simples, é só para primeiro eu quero que vocês olhem, ela está falando normalmente, né? Então eu estou perguntando para ela se ela mastiga bem, ela falou que mastiga. Eu pergunto para ela se ela tem dor, ela fala que não tem dor. Eu pergunto para ela se ela tem limitação de abertura, ela fala que não tem. Vocês estão vendo ali, ela tem um pequeno desvio óbvio, né, da abertura. Mas onde eu quero chegar? Essa pessoa está assim há mais de 20 anos e não tem nenhum tipo de dor. Não tem, claro que ela tem essa pequena limitação, mas ela fala bem, ela mastiga bem. Ela teve um acidente há mais de 20 anos, se consolidou assim e ela se adaptou, certo? Então pensa comigo, né? Temos reabilitadores aqui. A regra número um dessa pessoa para fazer uma reabilitação oral, eu preciso ter relação cêntrica. Então, vocês acham que eu vou pegar essa senhora, vou levá-la para um centro cirúrgico no hospital, vou quebrar esse côndilo dela, reposicionar para depois refazer essas próteses, que a queixa principal dela são as próteses horríveis que vocês viram no vídeo, né? Então, o problema dessa mulher são próteses ruins, que precisavam ser refeitas. E nós refizemos essa prótese. Só que eu levei ela para a cirurgia para reposicionar esse côndilo? Não. Essas próteses foram feitas nesse posicionamento articular dela, que já está assim estável há mais de 20 anos. Ok? Então, primeiro caso, um péssimo relacionamento oclusal e o paciente funcionando bem. Segundo um caso, um péssimo relacionamento côndilo-cavidade glenoide e o paciente funcionando bem. Vocês estão vendo ela, pena que não apareceu o som, mas ela fala isso abertamente. Ou seja, ela se adaptou, certo? Hoje, claro que o nosso tempo é curto, mas aqui eu poderia falar, dar a definição atual de relação cêntrica é uma posição ortopedicamente estável. A gente não fala mais em milímetros em posição anatômica do côndilo dentro da cavidade glenoide. Hoje, relação cêntrica é sinônimo de posição ortopedicamente estável, que para essa senhora a posição ortopedicamente estável é essa que vocês estão vendo aí. Ela não tem dor, ela é reproduzível, certo? E eu fizemos as próteses novas nessa posição, certo? Então, ela não tinha nenhuma queixa, nem o primeiro paciente. O terceiro paciente está aqui. Esse paciente, essa reabilitação que vocês estão vendo destruída aí, ela foi feita há mais de 30 anos. Aqui em Florianópolis, por um colega top aqui, que fez Bauru, etc. E no final, esse colega se aposentou, eu fazia a manutenção dessas próteses, que mesmo com o planejamento lá do antigo, olha os implantes antigos, essa prótese funcionava bem. Eu fazia a manutenção dessas próteses. E o que, que aconteceu com esse senhor? Ele ficou aproximadamente, ele sumiu do meu consultório um ano assim, e eu fiquei sabendo que ele estava internado, certo? E eu fiquei sabendo que ele teve um problema neurológico, ficou internado quase 9 meses, e nesse período ele destruiu toda a reabilitação oral que eu vi funcionar bem durante 30 anos. Eu vi essa prótese funcionar, essa reabilitação funcionar bem durante 30 anos. E eu vi, em menos de um ano, ele destruir
toda essa reabilitação. Não sobrou um implante para contar a história, certo? E eu pergunto para vocês, qual foi a causa? O que que fez? O que que aconteceu nesses 10 meses para que ele destruísse toda essa reabilitação? Ah, nesses 10 meses ele perdeu a guia pelos caninos? Nesses 10 meses a RC ficou diferente da NH? Nesses 10 meses apareceu um contato prematuro? Ou nesses 10 meses apareceu um sobreuso absurdo da oclusão, secundário aos problemas neurológicos e às medicações que ele tomava para esses problemas neurológicos, e foi esse sobreuso da oclusão que destruiu a prótese, que destruiu toda a reabilitação. Então, esses três casos estão aqui para justificar o título da aula. Acredito eu que os dois primeiros casos, o primeiro com um péssimo relacionamento oclusal, estático oclusal, e o segundo com uma péssima relacionamento cônjuge-cavidade glenoide, eles estavam funcionando bem porque essas duas pessoas usavam e usam suas oclusões somente para as funções. Já o terceiro caso, que tinha uma oclusão estática feita artificialmente por um colega aqui, que talvez tenha usado até articulador totalmente ajustável na época, essa oclusão estática não foi capaz de segurar o sobreuso da oclusão absurdo que vocês estão vendo aí. Certo? Então, esses três casos estão aqui para justificar o título da aula. Eu estou mostrando para vocês que o vilão é o sobreuso da oclusão. Os dois primeiros casos, a pessoa convive bem. Então, eu vou tentar explicar nesse período como que funciona o uso da oclusão e como que o nosso sistema protege das alterações para quem usa normalmente a oclusão. E vou tentar mostrar também como que o sobreuso da oclusão ignora qualquer regra da oclusão ideal. Você pode fazer qualquer coisa da oclusão ideal, ele não vai segurar o tranco desse sobreuso da oclusão. Beleza? Então eu brinco, né, com esses posts, né, que tão importante quanto a oclusão ideal, não estou aqui desmerecendo, obviamente, sou um professor de oclusão, a oclusão ideal, certo? Mas é que na minha época, quando eu aprendi oclusão, me foi ensinado que se eu tivesse a oclusão ideal perfeita, se eu tivesse oclusão, relação cêntrica perfeitamente, no eixo terminal de reproduzível, unitário, se eu tivesse tripodismo, se eu tivesse todas as regras da oclusão perfeita, eu nunca teria DTM, eu nunca teria bruxismo e as minhas próteses nunca falhariam. E, gente, isso, por mais que seja uma coisa é, hoje meio ultrapassada, não é. Isso é, professores, a oclusão ela vem dessa época. Né? Eu sou um colecionador de livros antigos e a gente acompanha a história da oclusão. Então, isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era uma verdade científica. Se eu tivesse uma oclusão estática ok, eu não teria DTM, eu não teria bruxismo. Está em qualquer livro de oclusão dessa época. E hoje a gente sabe que isso não é uma verdade científica. Olha a importância da ciência na nossa prática clínica, né? De acompanhar a ciência na nossa prática clínica. Então, para provar ainda mais sobre o título da aula, eu trago aqui a pandemia, né? Isso aqui é uma coleção lá de recortes de jornal, etc., da época da pandemia, que linkavam a oclusão com pandemia. O que aconteceu na pandemia no consultório de vocês? Um aumento absurdo de novos pacientes. Né? Isso é científico. Né? O primeiro estudo relacionando oclusão, odontologia com pandemia saiu, saiu na academia, no jornal da Academia Dental Americana, já no primeiro ano da pandemia, mostrando que um aumento absurdo de novos pacientes. E isso ocorreu, acredito, no consultório de todos vocês. Durante a pandemia e após a pandemia, a gente teve um aumento absurdo de novos pacientes. Novos pacientes quer dizer o quê? Eles não eram pacientes antes. Então pense comigo, o que que a pandemia, o que que o Covid foi capaz de fazer para transformar pessoas que não eram pacientes em pacientes? Né? O Covid foi capaz de causar um contato prematuro, de mudar a RC da MH, de fazer de tirar a guia pelos caninos? Não. O Covid trouxe
para a gente uma epidemia de distúrbios de humor, principalmente ansiedade, estresse, e a ansiedade e estresse é um dos fatores mais linkados com o bruxismo em vigília. Ou seja, nós tivemos durante a pandemia uma prova de que o sobreuso da oclusão é o grande vilão atual da odontologia. Um monte de pacientes que não tinham problema nenhum antes começaram a ter. E foi por causa do sobreuso da oclusão secundário aos problemas de ansiedade e etc., que provocaram em todo mundo. Né? Isso é muito estudado, isso é muito. Tem milhões de estudos que mostram isso. Então, o bruxismo e vigília, que é intimamente associado à ansiedade, estresse e concentração que bombaram durante a pandemia, foi o grande vilão desses pacientes. Então, tudo isso para justificar para vocês o título da aula: oclusão, uso e sobreuso. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Isso aí foi Pode botar o que tu quiser. uma introdução para pontuar o título da aula, né? Então, se eu vou começar a falar de oclusão, obviamente eu vou no glossário de termos protéticos, que é uma espécie de dicionário atualizado que a gente tem de oclusão, prótese, etc. Ele sai de tempos em tempos no Journal of Prosthetic Dentistry e está aí a definição de oclusão. Né? É, o ato ou o processo dos dentes de se encaixarem, né? E esse encaixe propriamente dito, esse relacionamento estático propriamente dito, que é quando os dentes se encostam, certo? Então, a definição de oclusão está aí, mais ou menos nesse item 1 e 2. Aonde que os dentes se encaixam, a cúspide no fundo da fossa e tudo que ocorre para ocorrer esse contato oclusal. Então, se vocês imaginarem, gente, né, uma coisa que está na minha. Isso causa bruxismo e vigília na minha pessoa há mais de 30 anos, né? É a seguinte pergunta, né? A gente usa esse sistema para mastigar, falar e deglutir, basicamente. E a pergunta é: quando que eu encosto os dentes em função? Essa é a pergunta-chave, gente, certo? Essa é a pergunta-chave. Quando que eu encosto os dentes em função? E daí alguém já poderia me responder: ah, mas isso está em tudo quanto é livro de oclusão, né? Que eu encosto os dentes no final do ciclo mastigatório, né? Quando eu estou prestes a deglutir o alimento, etc. Beleza, eu pergunto para vocês: aonde que isso está escrito? Quais as metodologias utilizadas por esses profissionais, que eu não estou desmerecendo eles, obviamente, mas hoje, quando a gente fala em ciência, a gente tem que trazer evidência científica de tudo. Eu pergunto, da onde? Como que foram feitos esses estudos? E eu já corri atrás de todos eles. Né? Eu garanto para vocês que hoje, 2025, não existe nenhuma metodologia capaz de responder essa pergunta com uma ciência necessária em 2025. A gente está chegando próximo. Eu precisaria de sensores sem fio que fossem embutidos em próteses temporárias, cuja informação de contato passasse por um dispositivo, por um celular. A gente está chegando lá. Eu acompanho essa tecnologia, a gente já está chegando lá. Está muito caro ainda. Mas todas essas informações que eu encosto os dentes em deglutição, no final do ciclo mastigatório, são dogmas, carecem de confirmação científica, certo? Mas mesmo assim, eu vou utilizar essas informações dogmáticas, que são as que existem hoje, e se isso, elas falam que a gente resvala os dentes no final da mastigação e deglutição, isso dá em torno de, alguns estudos falam 9, outros 13 minutos de contato dental por dia. Mesmo usando essa informação, eu tenho quase certeza, não posso falar porque isso não é científico, né? Mas eu já penso isso há 30 anos. Eu não encosto os dentes em todo o final de ciclo mastigatório, tenho certeza que vocês também não. Tenho certeza que vocês não encostam os dentes em toda a deglutição de saliva. É só parar para pensar um pouquinho. Mas mesmo se eu usasse esse dado um pouco supervalorizado, né?
E mesmo esse dado, ele é menos de 1% das 24 horas do seu dia ou do dia do paciente que usa a sua oclusão funcionalmente. Isso impacta aqui, principalmente a cabeça do velho, porque eu passei 20 anos, 30 anos da minha vida estudando somente a oclusão estática. E a gente estudava tripodismo, onde que a cúspide oclui no fundo da fossa, tinha que ocluir em 3 pontos. E eu, um tempo eu parei a pensar, mas que essa posição que eu estou decorando, ela ocorre menos de 1% das 24 horas do dia do paciente. Certo? Então, para mim, é muito óbvio essa história que eu tento estudar, entender há anos, que é o dente encostado, né? É muito óbvio que se a gente encosta os dentes, isso é muito pouco nas 24 horas do dia. Isso de um paciente funcional. Então, aqueles dois primeiros pacientes que eu mostrei no começo da aula, eles, mesmo com a oclusão errada, mesmo com aquela articulação fora da anatomia perfeita, eles funcionam bem, por quê? Porque eles tocam aquela posição menos de 1% das 24 horas do dia. E quando tocam, é com uma força ridícula, certo? Já o terceiro paciente, esse contato oclusal não é minutos, passou a ser horas, passou a ser um terço, passou a ser metade do dia dele. E está aí o problema, que é o sobreuso da oclusão. Se eu uso funcionalmente, eu raramente encosto os meus dentes. Por isso que quando eu dou aula de oclusão, eu separo. Oclusão uso é uma coisa, oclusão sobreuso é outra coisa, certo? E isso, gente, se a gente trouxer na história da oclusão, ninguém está falando mal da gnatologia. Simplesmente a gente está mostrando a evolução do conhecimento científico da oclusão. Né? Se alguém quiser hoje estudar a fundo a oclusão, né, eu mostrei aqui vários livros clássicos, né, o livro do Oxon, Posselt, está aqui Peter Dawson, né? Eu tenho até o livro do Lucia, do que fez o Dig de Lucia, né? Que todo mundo fala, etc. Certo? Mas se você for estudar a oclusão hoje, né? Nós temos livros mais modernos, né? Esse livro do Peter, cadê o nome da figura? Do Martin Gross, certo? Talvez seja o livro mais científico que a gente tenha de oclusão hoje, né? Esse outro livro também é bem interessante, atual, sobre entender o que é a oclusão hoje em dia. Eu já falo alguma coisa sobre isso, mas eu gosto dessa parte da história para mostrar para vocês que nessa época aí, lá atrás, a gente não tinha ciência, a gente não tinha onde estudar, certo? Então a gente achava que oclusão era só aquela oclusão perfeita, né? Nessa época também, você imagina, teve um médico, esse estudo que está aí na tela de vocês, foi o estudo que jogou, que criou a DTM. Até então, o dentista fazia o quê? Só dentadura. A gente só extraía dente e colocava a dentadura. A partir desse trabalho do Kosten, que era um otorrinolaringologista, que ele mostrou, e ele era um otorrino, ele tinha vários pacientes que tinham dor de ouvido, zumbi, sintomas otológicos, e não tinham nada no ouvido, né? Ele era otorrino top. Ele começou a estudar esses pacientes que tinham sintomatologia otológica e não tinham nada no ouvido. E ele achou nessas pessoas oclusões horríveis. Mas isso foi em 1934. Então ele concluiu o quê? Que essas pessoas tinham uma síndrome, né, essa síndrome que vocês estão vendo na tela, e que a causa dessa síndrome era a oclusão errada. Então aí que começou o problema nosso hoje em dia. Porque nessa época, todo dentista começou a querer tratar problemas otológicos, arrumando a oclusão das pessoas. E isso é bem documentado. Todo mundo nessa época começou a tratar a dor de ouvido, reabilitando os pacientes. E é óbvio que hoje a gente sabe que isso não tem relação, mas ao a gente entender a história, a gente vai perceber que nessa época, todos os dentistas que reabilitaram os pacientes para tratar todos aqueles itens que vocês estão vendo na tela e não conseguiram tratar, eles pensaram assim: alguma coisa eu fiz de errado. Certo? E o que eles pensaram que eles tinham feito de errado? Eles achavam que tinham errado
o registro da relação cêntrica, eles achavam que tinham errado o enceramento da oclusão ideal, eles acharam que tinham errado a angulação do Bennett, eles acharam que tinha errado a angulação da guia pelos caninos. Então, nessa época, se potencializou a matemática da oclusão. E daí que vem esses conceitos, hoje que a gente sabe que é errado, que são errados, da perfeição oclusal linkado com DTM, com dor, com bruxismo. Não tem nada a ver hoje em dia. A ciência sabe que isso não tem nada a ver. Mas é daí que vem esses dogmas, gente. É daí que vem essa história que essa oclusão perfeita trataria tudo. E eu aprendi assim em Bauru, porque naquela época essa era a verdade científica. E olha como isso é recente, certo? Nem que eu sou velho, mas, poxa, isso é recente numa história da medicina, na história da odontologia. Por isso que a gente vê essa confusão de gente falando um monte de besteira ainda por aí em termos de oclusão. A gente escuta algumas coisas e fala, cara, esse cara, em que ano que ele está falando isso? Né? Por isso que eu acho importante pontuar historicamente a evolução da oclusão para os conceitos atuais, né? Isso que eu estou falando aqui, eu não sou cientista, mas, cara, eu tento me manter atualizado. Isso já se fala, esse é um artigo clássico de 2007, né? Falando exatamente isso que eu estou falando aqui. À medida que a gente começou a entender a oclusão, a gente começou a ver que a oclusão é um sistema mais biológico e menos matemático. A gente começou a entender que o nosso sistema músculo-esquelético é igual qualquer outro sistema músculo-esquelético do corpo humano, certo? Então, oclusão é mais biologia do que matemática, sem desmerecer os conceitos do passado. Quem faz reabilitação oral, eu sou protesista, quem faz orto, quem é bucomaxilo, nós somos obrigados a entregar a oclusão ideal. Mas eu sei que hoje ela não é garantia de tratar dor nenhuma, de tratar bruxismo, não. E eu também não posso dizer que, se você fizer essa prótese matematicamente perfeita, ela nunca vai falhar. Vai falhar se o paciente tiver sobreuso da oclusão, se ele tiver bruxismo, que não tem nada a ver com a oclusão perfeita. Antigamente a gente achava, faz a oclusão perfeita, que os seus problemas acabaram. E, infelizmente, para um professor de oclusão, isso não é uma verdade científica. Certo? Infelizmente, isso não é uma verdade científica. Então, pensem bem, vamos começar rapidamente a entender o que é uma oclusão funcional. Eu estou falando aqui e não estou tocando meus dentes. Quem acabou de jantar ou está comendo alguma coisa escondido, garanto que está comendo e não está tocando os dentes. Certo? E como que funciona isso? Rapidão, tá, gente? Como que funciona uma mastigação, né? Então tá aí na tela. Por que a gente mastiga e é no automático? Eu nunca paro para pensar, que força que eu vou colocar. Porque é o sistema nervoso central que comanda, né, tudo. Daí você pode se perguntar, mas como que o sistema nervoso central é tão espertão assim? Para saber que para esse alimento é essa força, para esse outro alimento é outra força? Porque ele está recebendo informações atualizadíssimas do sistema nervoso periférico. E no nosso caso, nós estamos falando do sistema mastigatório, basicamente as informações são geradas pela própria percepção do ligamento periodontal, da polpa, das articulações, de mucosa, etc. Certo? Então, como que funciona? Está aí um pão de queijo em homenagem aos mineiros, certo? Você vai comer um pão de queijo. A hora que você vai dar a primeira mordida no pão de queijo, não tem propriocepção, porque o pão de queijo não encostou no teu dente ainda. Como que você sabe essa primeira força? Porque você já comeu um pão de queijo antes na vida. E essa informação está armazenada no teu sistema nervoso central. Certo? Então o sistema, simplesmente ao falar pão de queijo aqui, você sentir o cheiro do pão de queijo, você vê um pão de queijo, já abre essa caixinha pão de queijo no teu sistema nervoso central. E o sistema já sabe mais ou menos que força que ele vai dar, certo? Mas à medida que você dá a primeira mordida no pão de queijo, agora sim a oclusão, que é a função sensorial da oclusão que tem. Nós temos propriocepção dentro da polpa, nós temos no periodonto, na mucosa, na articulação. Essas informações vão subir para o cérebro. A informação do tamanho do pão de queijo, da textura, da dureza, vão subir lá para a caixinha pão de queijo, vão bater com aquela informação e o sistema nervoso central manda a resposta. Coloca a força X.
coloca a força Y. Pensa comigo, a segunda, a terceira mordida no pão de queijo já não é com a mesma força da primeira. Como que o sistema nervoso central sabe disso? Graças à função sensorial da oclusão. A oclusão está atualizando o sistema nervoso central. Ah, o bolo alimentar, o pão de queijo misturou com saliva, o pão de queijo diminuiu o tamanho, o pão de queijo alterou a textura. Essa informação é atualizada lá no sistema nervoso central e o sistema nervoso central manda para o músculo: baixa a bolinha, diminui a força. Por isso que você mastiga tranquilamente sem perceber e sem tocar os seus dentes. Porque o sistema sensorial está ali protegendo todo esse sistema para evitar o contato. Então imagina, está aqui na tela os quatro principais músculos da mastigação. Né? Dentre eles, a grande maioria extremamente potentes são elevadores da mandíbula. Certo? Só o ptiroideu, que é o abaixador da mandíbula. E quando você está mastigando, eu tenho músculos atuando contra. Por que eu teria músculos atuando contra? Justamente para refinar o movimento, justamente para a mastigação ser perfeita, justamente para você não tocar teu dente, certo? E esse conjunto que ocorre, daí vocês imaginam a quantidade de sinapses que ocorre numa simples mastigação de um pão de queijo. Porque à medida que esse pão de queijo vai alterando sua forma, tamanho e textura, essas informações estão sendo levadas para o cérebro. O cérebro manda a resposta: ó, músculo, baixa a bola. E isso ocorre em questão de segundos na tua mastigação. Então, olha a importância da função sensorial da oclusão para o nosso sistema mastigatório. Certo? Por isso que você não encosta os dentes. E quando você encosta os dentes, essa que é a dúvida científica, que talvez a gente não encoste os dentes em todo o final de ciclo mastigatório, mas se ocorrer, algumas vezes ocorre, ela é com uma força ridícula. Os músculos antagonistas estão bombando para evitar esse contato. Então, se ocorre contato oclusal funcional, a força é ridícula. Essa força ridícula é incapaz de causar lesão cervical não cariosa, é incapaz de trincar o teu dente, é incapaz de soltar o parafuso da tua prótese ou implante, é incapaz de desgastar o teu dente, é incapaz de causar qualquer tipo de coisa, gente. Isso justifica aqueles dois primeiros pacientes com uma função boa, mesmo com a anatomia errada, certo? Então, eu quero mostrar para vocês a importância do fator sensorial da oclusão no funcionamento da sua mastigação, fonética, etc, etc, etc. É graças à função sensorial da oclusão que o sistema nervoso central toma conta de tudo. Beleza? Tudo bem? E olha só, olha como a gente vai bagunçar agora o coreto, tá? Vocês estão vendo ali um dente normal mordendo um pão de queijo e esse dente ele está bombando o sistema nervoso central de informações. Esse sistema nervoso central está com as melhores informações possíveis. Se ele está com as melhores informações possíveis, ele vai mandar o teu sistema executar as funções da menor maneira possível, beleza? Mas agora eu vou começar a complicar. Como? Eu vou começar a tirar a função sensorial da tua oclusão. Como? Primeiro, fazendo uma endodontia desse dente. Ao tirar a polpa desse dente, eu começo a tirar a propriocepção desse dente. Esse dente com uma coroa e uma endodontia, ele não é um sensor tão eficiente quanto o primeiro. Mas eu não paro aí. Agora eu tirei o dente e coloquei o implante. Agora, além de tirar a função sensorial da polpa, eu tirei a maior parte de propriocepção do elemento dental, que é o periodonto. Esse dente nunca vai ser um sensor tão eficiente quanto o primeiro. Agora, no fundo do poço, eu tentei desenhar ali uma cela de uma PPE, de um prótese total, certo? Você tem ali. O que eu gosto de mostrar, de brincar com esse slide, gente? Você tem ali quatro dentes.
Se eu tivesse feito, eu brinco que esses dentes são perfeitamente idênticos. Eu fiz essas três coroas exatamente igual ao dente natural. Eu usei articulador totalmente ajustável. Eu usei arco facial, não sei das quantas. Usei gig estético, gig fonético, gig puro. Não interessa. Qualquer coisa que eu usar não vai alterar nada na principal função da oclusão, que é a função sensorial. E nós passamos décadas estudando só a parte matemática da oclusão. Numa época que só interessava o quê? Aonde que a cúspide oclui no fundo da fossa, aonde que a cúspide desoclui o canino, não pode ter contato em balanceio, sendo que talvez a principal, a parte mais importante é isso que eu estou mostrando para vocês. Certo? Então, imagina por que que oclusão não tem receita de bolo. Antigamente, a gente achava que tinha. E eu não estou desmerecendo esses professores, esses autores, eu estou simplesmente mostrando a importância da evolução do conhecimento científico. Por que que nós nunca teremos receita de bolo na oclusão? Porque o teu paciente das 8 horas, amanhã, tem todos os dentes. O teu paciente das 9, de manhã, ele tem, em cima ele tem dente, embaixo ele tem coroas cerâmicas sobre dentes com endodontia. O das 9, ele é totalmente implante suportado. O das 10 tem prótese total em cima, PPR embaixo. Nunca esses pacientes serão iguais. À medida que você vai tirando capacidade de propriocepção da sua oclusão, você está diminuindo a capacidade do sistema nervoso central do teu paciente em executar corretamente as funções do sistema mastigatório. E não interessa se você vai fazer a cúspide em tripodismo usando o fluxo digital das galáxias. Não vai alterar nada. Você precisa saber que esse paciente ele é debilitado, ele não vai ter a percepção oclusal que o primeiro tem, certo? Isso é entender oclusão hoje em dia, né? E, gente, eu poderia aqui só jogar bomba para a cabeça de vocês. Estou fazendo isso aqui, né? É, hoje a gente fala muito, né? Eu falei aqui que além do implante não ter função, a função sensorial dos dentes, né? Ele aprende um pouco, mas nunca vai chegar nem a 50%. Hoje, a gente sabe também, nosso novo problema oclusal na odontologia, né? Já não chega uns 200 mil que nós temos, hoje nós temos mais um. Hoje a gente sabe que o implante, com o tempo, ele perde contato oclusal, perde contato proximal. E isso é científico. Então, comece a observar todos os pacientes de vocês ou que vocês fizeram as próteses ou implantes, ou que um colega fez. E geralmente a gente fala assim, a prótese do colega a gente fala mal, nossa, o cara deixou sem oclusão. Não, ocorre que o implante fica e os dentes extruem, extrusão contínua dos dentes. E o implante não é dente, não tem periodonto, ele fica aonde ele foi instalado há anos atrás. Então, hoje a gente precisa primeiro explicar para todo paciente que a gente faz prótese ou implante que, queira ele ou não, independente do sistema de implante que você usa, ele vai perder contato proximal, ele vai perder contato oclusal. Ou seja, a importância de você sempre fazer próteses parafusadas, porque isso vai facilitar a tua vida lá na frente. Isso aqui é um motivo para uma aula de 4 horas só sobre esse novo problema oclusal, mas eu gosto de trazer essa informação aqui para vocês também, certo? Então, a oclusão funcional, gente, ela, quando você encosta os dentes, é com uma força ridícula, porque o sistema nervoso está protegendo a sua oclusão desses contatos. Agora eu pergunto, protegendo igual de todo mundo? Não. A tua prótese sob implante, ela não tem a mesma propriocepção da tua prótese sob dente. Então o sistema de sobrecarga é diferente, não é matemático, certo? Mas vamos lá. Se oclusão é isso aí que eu tentei falar para vocês em minutos, o sobreuso da oclusão, que eu estou falando que é o grande vilão, são os bruxismos, né? Também é um assunto que evoluiu absurdamente nos últimos anos. Porque eu, quando aprendi bruxismo, e está em todos esses livros que eu mostrei aí para vocês,
O bruxismo era uma doença, o bruxismo era uma parassonia, o bruxismo era uma desordem, né? E hoje, né, com a evolução dos conceitos do bruxismo, isso mudou, né? Primeiro que a gente separa, primeiro que na minha época o bruxismo era só aquela coisa que a gente fazia à noite. Hoje a gente tem o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília, que eu já falei para vocês, que talvez seja o principal vilão. E o bruxismo em vigília surgiu somente em 2012, nesse guidelines da Classificação Internacional de Doenças do Sono. É só a partir de 2012 que a gente começou a falar de bruxismo em vigília. Então ele é muito novo na literatura. E o bruxismo do sono, esse sim, antigaço, olha o quanto que mudou a própria definição desse bruxismo. Mudou absurdamente. Desde lá do passado, quando era considerado uma parafunção, eu não posso dizer que é uma parafunção mais hoje, uma parassonia, etc., mudou graças ao quê? Graças ao conhecimento científico. Hoje a gente sabe que existem hipóteses. Quero deixar bem claro isso. Existem hipóteses, certo? A ciência ainda está caminhando nisso, né? Que o bruxismo pode funcionar como um sistema protetor de apneia, por exemplo. Isso é muito frágil cientificamente. Saiu um artigo essa semana, mandei até para a Thaís, etc. Não é assim tão matemático como muita gente prega por aí. Mas só o fato de existir essa possibilidade, eu não posso chamar bruxismo de um distúrbio. Né? Se existe a possibilidade de ter um fator protetor, só por aí eu já tenho que mudar a literatura, mudar a maneira de falar. Né? Mesma coisa a gente fala no refluxo, existe a hipótese do bruxismo ser um papel protetor no refluxo. Ainda tem muito chão pela frente para eu falar isso com certeza científica, matemática. Mas se existe essa hipótese, eu não posso chamar esse bruxismo só de vilão, né? De uma parassonia, etc. Eu vou fazer aqui um parênteses. Nós vamos ter agora, daqui, daqui a uns 10 dias, acho, talvez o primeiro congresso só de bruxismo do mundo, certo? Vem, talvez, o professor Gilles Lavine, o cara que mais estuda bruxismo, 200 anos. Eu acho que um congresso cujo título é só de bruxismo, eu andei pesquisando aí, né? Eu não vi, tá? Ele já está lotado, né? O congresso já está faz um mês que está lotado, então vai ser legal. Vamos ver o Mas imagine, é um assunto hoje tão bombástico que até existe um congresso só disso, né? Só sobre bruxismo. Então, o que a gente sabe, gente, de bruxismo, basicamente é que isso é certeza, tá? Não tem relação com oclusão. A oclusão perfeita, isso eu falo de coração para vocês. Infelizmente, né? Como um professor de oclusão, eu adoraria falar para vocês: restituam a guia pelos caninos que o seu bruxismo acaba. Infelizmente, isso não é uma verdade científica, porque a etiologia do bruxismo é dentro do sistema nervoso central. E qualquer coisa que eu fizer na boca é sistema nervoso periférico, certo? Então, ao arrumar a oclusão não trata bruxismo, certo? Bruxismo do sono, o que a gente faz? Placa. A placa trata? Também não trata porcaria nenhuma. A placa controla consequências do bruxismo do sono, só. Qual placa? Uma placa que tem mais de 60 anos, gente. Não tem que inventar moda. Uma placa que foi desenhada lá pelo grupo de Michigan, é uma placa contatos bilaterais simultâneos, rígida, uma guia, se possível, na região dos caninos. Pronto, acabou. Não tem novidade, não tem que inventar a moda. Ah, mas você pode fazer digital? Posso, fresada, em pré-posto. O formato, o desenho é o mesmo de 60 anos atrás. Ponto. Acabou. Não se discute isso cientificamente. O dia que aparecer alguma coisa, a gente fala. Mas hoje, a maneira, o padrão ouro para controle de consequências do buchido do sono é a placa e fim, certo? E o teu desgaste da ponta do canino, gente, né? Isso que eu dou muito em aula de anatomia, quando a gente fala para aluno, né? O principal músculo responsável
pela desoclusão lateral, o músculo que faz a tua mandíbula deslizar, a ponta do canino escorregar na concavidade palatina do canino superior, é o pterygoideu, certo? E esse pterygoideu nunca, né? Esse é o músculo que faz a lateralidade, é um músculo que você não usa, você não injeta toxina. Isso é os memes que a gente faz ali, né? Então, a toxina botulínica não trata o bruxismo, não controla o bruxismo, certo? Por mais que eu tente, né, a hipótese era interessante, mas não trata, gente. Eu poderia ficar 4 horas falando da relação toxina botulínica e bruxismo, mas rapidamente eu quero mostrar esse quadro para vocês, que esse quadro foi, sei lá quantos anos já tem que a gente montou esse quadro, né? E ele continua atual. A pessoa que mais estuda toxina na odontologia no mundo é o Jean de la Torre, um peruano que, graças a Deus, é meu amigo. Eu falei para ele, cara, no dia que mudar esse quadro, você me avisa. Então, rapidamente, eu fiz esse quadro comparando toxina com placa. Item número um, trata? Nenhum dos dois tratam, por isso que está vermelho. É invasivo? Está em vermelho a toxina, porque a toxina injeta uma coisa no cara. A placa você tira de manhã, está tudo normal. Reversível? Cara, a toxina, quem estuda toxina sabe que eu vou lá na placa motora do músculo, eu desativo aquela placa motora. Eu não posso chamar isso de reversível, certo? O músculo até volta, mas não é reversível. A placa você tira de manhã, está tudo igual. Diminui a força na parafunção, as duas diminuem a força na parafunção. Só que o problema está aí depois, né? Se ela diminui a força na parafunção, ela vai alterar a tua função, é óbvio. Ela vai alterar a tua função. Você não vai mastigar correto. Então, o sistema nervoso central, mega esperto, ele vai reconhecer músculos paralisados, ele vai chamar outros, vai fazer uma bagunça ali. Certo? Então, altera a função. A placa não, cara. A placa você tira de manhã, volta tudo normal. Evita o desgaste? Não evita. Né? Você não injeta a toxina no pteroideu lateral. Contraindicações, ou seja, a conclusão hoje é que a gente não usa a toxina para bruxismo. Quem tiver mais dúvidas, quiser um material legal, entra no site da SBDOF, Sociedade Brasileira de Determinador Facial, sbdof.com.br. Lá tem alguns documentos que são livres, não é para sócio. Tem lá o que é a nota da SBDOF a respeito, atualizada a respeito de toxina botulínica no bruxismo e na dor facial. Tudo referenciado, tudo atualizado, tem tudo lá, certo, gente? Placa também, né? Poderia ficar 8 horas falando de placa aqui, tá? Mas basicamente a placa não tem segredo, cara. A placa é uma placa que eu falei para vocês que tem mais de 60 anos. É a placa estabilizadora rígida, padrão ouro no controle do buchido de vigília. Por que a gente não usa a placa Front Platô, NTI, essas coisas que a gente usava muito no passado? Porque todas elas têm algum tipo de risco, certo? Não que elas causem problemas, mas a literatura mostra que existe risco. Por exemplo, placa anterior, existe um risco documentado na literatura que ela pode sobrecarregar a TM. Placa parcial anterior, existe um risco descrito na literatura que pode ocorrer extrusão dos dentes que não estão na placa. Então, se eu tenho uma placa que tem zero riscos, quando eu falo placa zero risco, eu já descartei o paciente que pode ter apneia, porque isso é descartado na primeira, segunda consulta, né? Então, eliminando o paciente que tem apneia, a placa estabilizadora rígida não tem nenhum tipo de risco para o paciente. Então, se eu posso usar entre uma placa estabilizadora total rígida e um front platô que existe o risco, eu sempre vou usar o dispositivo que tenha menos risco, que é a placa estabilizadora rígida. Ponto. Acabou. Não tem novidade, gente. Nós temos que usar a placa que tem mais de 60 anos de estudo, de prática clínica, que todo mundo massacra ela, fala mal, estuda, e ela continua sendo o padrão ouro no controle de consequências do bruxismo e vigília. Obviamente, peço licença aqui para a Riane, sempre faço uma propagandinha, né? Mas não é de curso, né? Aqui eu estou fazendo uma propagandinha que a gente tem um projeto, né? Está aqui nessa camiseta aqui, ó. A gente tem um projeto que é um projeto placa social, certo? Que projeto é esse? A gente pegou uma placa que também é antiga,
que está lá no livro do Psorófilo, primeiro livro do Psorófilo, né? E a gente simplesmente revitalizou essa placa e a gente usa essa placa com finalidade social. Como? Ela é uma placa, isso aqui é uma placa mista, né? Ela é uma placa que tem o mesmo desenho da placa estabilizadora rígida, só que eu consigo fazer essa placa sem usar um laboratório, sem montar no articulador, a gente faz ela direta na boca do paciente. Então é uma placa cujo custo cai lá embaixo, certo? Então a gente tem esse projeto, placa social, um projeto social sem nenhum tipo de finalidade financeira, certo? Que a gente executa e implementa ele em várias prefeituras. Aqui no Brasil nós temos muitas prefeituras já usando esse projeto, certo? E é um projeto super interessante que a placa é uma placa. Cara, depois ela é chata no começo de fazer, como qualquer coisa que você nunca fez. Mas depois você tem as manhas, você faz ela de maneira tranquila. Por isso, essa placa é feita por alunos de oitava, nona fase nesses projetos. Né? Isso, e o que vocês estão vendo na tela é uma tese de doutorado, né, onde a gente fez essa placa, a gente randomizou dois grupos, a placa mista, a placa estabilizadora rígida, e a gente, para os critérios que interessam para uma população de baixa renda, ela é tão eficiente quanto a placa. É uma tese de doutorado, está publicada também. Depois, quem quiser, eu posso passar isso aí, certo? Então, essas placas são padrão ouro no controle do bochilo do sono, ok? Mas e o filho da mãe, desculpa, filho da mãe, não posso, não sei se posso falar isso, o filho da mãe do bruxismo em vigília, né? Bruxismo em vigília, ele sempre existiu, gente, tá? Mas ele está bombando aí em 2012, né, quando ele apareceu na literatura científica. Rapidamente, certo? É, o Buchido em Vigília é basicamente, gente, olha que... Ô, Riane, eu posso passar um pouquinho meu tempo, né? Deve? Posso, tá. O bruxismo em vigília são quatro coisas que ocorrem, obviamente, em vigília, quando você não está dormindo. Primeiro, a pessoa que mantém os dentes encostados. Então, eu mostrei na parte de uso que a gente nunca encosta os dentes. Então, a pessoa que mantém o dente encostado, ela tem uma postura errada do sistema musculoesquelético. E a gente, obviamente, tem que ensinar ela que não pode. Dois, pior do que encostar o dente. Alguém pode perguntar, né? O paciente pergunta: Nossa, mas eu encostei agora, a força é tão suave, por que que isso é um problema? Eu falo para ele: não é o você encostar agora que é o problema, é o hábito que você faz há 10 anos. Você encosta o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, faz 10 anos que você faz isso. Então, faz 10 anos que você tem um aumento de atividade muscular, faz 10 anos que você tem um aumento da pressão intraarticular, faz 10 anos que você está com o teu dente pressionando o ligamento periodontal. Faz 10 anos que a tua tabletop, que foi feita só para encostar no alimento e está encostando no dente de cima, a vida útil não vai ser legal, certo? Então, encostar o dente errado. Dois, pior do que encostar é quem encosta e aperta. Três, pior do que encostar e apertar é quem encosta, aperta e dá mini rangidinhas. E o quarto é o mais hashtag tenso, gente. Dentista tem muito isso. É o bracing. Você não está com o dente encostado, mas você está com a musculatura travada. A hora que você está lá fazendo o isolamento absoluto, vai levantar caixa distal, sei lá do que, cara, você está lá, você está tenso, você está com a musculatura travada. E esse quarto tipo do bruxismo em vigília, que não envolve contato dental, parece ser o segundo mais prevalente e o primeiro relacionado à dor. E hoje a gente tem uma epidemia de bracing thrush. E eu concordo com todo mundo que, se já explicar para o paciente que dente encostado é errado, ensinar sobre bracing é pior ainda, porque é complicado você ensinar. E até para nós dentistas é complicado a gente parar com o bracing, porque o dente encostado, a gente sempre, pô, não pode encostar o dente. Você dá lá adesivo, desencosta seus dentes, né? O cara desencosta. Mas e o bracing? Esse E é o bracing mais seria relacionado. o dos edêntulos? Não, o brace você mesmo, nós mesmos. Eu não tô com o dente encostado,
mas eu tô com a musculatura Não, sim. travada. Mas o edêntolo, no E caso, o também bruxismo o dele é bruxismo, esse. sim, sim. O bruxismo dele é esse, porque ele não tem dente, né? Por isso que o bruxismo existe, o paciente dentado ou não dentado. E aqui, rapidamente, gente, uma breve história, né? O bruxismo em vigília sempre existiu, certo? Sempre existiu. Isso aqui são estudos científicos, tá? Essa brincadeira que eu faço nesses slides aí. Na época das cavernas, esse crânio que está aí na tela de vocês é um crânio da época das cavernas. Esse crânio, o homem dessa época, ele tinha um crânio maior, ele tinha uma mandíbula maior, certo? Se ele tinha, por que que ele tinha uma mandíbula maior? Porque nessa época tinha muito bruxismo em vigília. Só que o bruxismo em vigília nessa época era funcional. Nessa época era hashtag tenso você sair da caverna para matar um bicho, você podia ser morto pelo bicho. A vida era muito mais difícil. Ali, os alimentos eram muito duros. Então, nessa época, a gente tinha muito estímulo no sistema mastigatório. Por isso que a mandíbula era grande. E ao a mandíbula ser grande, ela cabia todos os dentes. Nesses crânios que tem aí, tem vários estudos, não existia apinhamentos, não existiam problemas ortodônticos, não tinha problema de falta de espaço para terceiro molar, certo? Tem vários artigos, gente, tem até um livro, tá, sobre isso. Esse livro aqui é exatamente sobre essa história toda da evolução do nosso sistema mastigatório. E o que que eu estou resumindo aqui para vocês? O que que começou a mudar? Primeiro, quando a gente descobriu o fogo. Quando a gente descobriu o fogo, mudou radicalmente o uso do sistema mastigatório. A gente começou a comer alimentos cozidos, assados. Nessa época, a gente já saiu da caverna, começamos a viver em grupos. A vida começou a ficar melhor um pouquinho. A gente não usava mais o sistema com aquela força do passado. Agora eu vou dar um pulo absurdo aí para a década de 60, né? Ninguém mais mastigava nada, gente. Era só miãozinho, era só enlatado, era só sushizinho, certo? Essa, se a gente for avaliar a evolução anatômica do sistema mastigatório, ela se caracteriza por uma involução anatômica. É o que está escrito nos artigos que deram esse livro, certo? Como a gente passou a usar menos o sistema mastigatório, a evolução da espécie fez o quê? Opa, a mandíbula não precisa ser tão grande. Então ela começou a diminuir de tamanho. Por isso que começaram os problemas ortodônticos, problemas com terceiros molares, problemas com apiamento, certo? Mas o que que não está aqui? Que talvez esteja numa próxima edição desse livro. É que a partir dessa geração que vocês estão vendo na tela, que provavelmente é a geração dos avós de vocês, tudo mudou. A vida mudou absurdamente. E tem vários, daí eu viajando aqui nos livros, né, tem vários outros livros importantes que mostram, né? Esse aqui é um livro muito legal, Sociedade do Cansaço, que mostra como mudou em tão poucas gerações o ritmo de vida das pessoas. Pense como era a vida dos bisavós de vocês, os avós de vocês. Você acha que eles estavam trabalhando segunda-feira, 8 horas da noite, igual a gente aqui? Não, certo? Então, você acha que eles estavam, por exemplo, como a Riane segurando o queixo, apertando os dentes dela, hein, encostando o músculo? Não, entendeu? Então, mudou, isso é científico, tá? O aumento de ansiedade, estresse e concentração das últimas gerações, que isso está linkado com o aumento do sobreuso da oclusão, o aumento do bruxismo em vigília, né? Você imagina, tem até um filme, né? O filme de maior sucesso de 2023 foi esse filme do, do- do- da ansiedade, etc. Isso é tão popular que até filme tem, né? Mostram o quê? E aqui eu brinquei com o homem voltando ao passado. Nós hoje, talvez, estejamos usando o nosso sistema mastigatório quase que da mesma intensidade daqueles caras da caverna, com a seguinte diferença: nós não temos a mesma estrutura que eles tinham para suportar.
Então, isso justifica, e está nos artigos aí, que está na tela, justifica o aumento de problemas de DTM, de dor, de lesão cervical não cariosa, e etc, etc, etc. Não é a oclusão errada, é o sobreuso da oclusão em cima de um sistema que não está tão preparado como eram no passado. Isso justifica os nossos problemas atuais, gente, certo? Então, se a gente, né, exemplos clássicos, o Brasil aqui, cara, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Eu posso extrapolar isso falando, então o Brasil é o país que tem mais mochila em vigília do mundo. Então, é muito claro como a nossa população hoje em dia tem todos os fatores que levam a pessoa a encostar, a apertar mais os dentes. As mulheres, né? Os homens são tudo, a gente é tudo meio largado, tudo meio folgado. As mulheres, vocês são todas perfeccionistas, certo? Vocês têm, além do mais, todos os problemas hormonais que vocês trazem na bagagem de vocês, né? Vocês são perfeccionistas, vocês sofrem mais, vocês têm mais problemas de ansiedade, não só relacionados aos fatores hormonais, vocês se acham todas, né, querem ser. O homem é mais largado, vocês são mais cobradas, né? O homem, cabelo branco é charme, mulher não pode. O homem com uma barriguinha, não sei o que, mulher não pode. Então, tudo na mulher justifica o aumento de ansiedade, de estresse e, consequentemente, mochila de vigília, certo? É, Cara, isso é óbvio, né? Quando eu era criança, eu vivia na rua, certo? Hoje, a gente não vive na rua. Estou procurando um livro aqui. Não, mas é esse livro aqui, ó, que eu mostrei aqui, ó. Esse livro aqui. Quem não tem, compre. Ele é legal para você, primeiro, você entender um pouco de buchismo, e segundo, você entender seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Você vai entender como é essa geração que está chegando aí, essa geração que está aí. Eu acompanho muito essa história, porque eu sou pai velho, tá? Eu fui ter filho depois dos 40, então eu estou muito ligado nesse mundinho. Então é muito óbvio, né, gente? O que esse livro fala, eu achei brilhante uma passagem desse livro, que eu, por exemplo, eu era criado na rua. A mãe falava, vai pra rua, ninguém te aguenta dentro de casa. Você ia pra rua, você brincava, você corria, jogava pneu, você chegava em casa à noite, você estava morto. O que você fazia? Você dormia, desmaiava, tinha o melhor sono do mundo, certo? O que aconteceu numa época da vida desses novos jovens? A rua ficou perigosa. A gente não deixa, a gente não cria mais os filhos na rua. A rua ficou perigosa. E coincidiu a época que a rua ficou perigosa com a época dos dispositivos eletrônicos. Então a gente tirou as crianças da rua e imediatamente demos para ele o quê? Celulares, tablets. E eles se trancaram nos quartos. E esse tipo de mudança foi muito rápida, é coisa de 2 gerações. Tem gente que já fala que talvez essa seja a mudança mais importante de toda a história do ser humano. A gente começou a usar mais o cérebro. E eu estou justificando por que nós temos mais mochilas em vigília e estou mostrando para vocês, será que o mochilo em vigília já não faz parte de um novo normal? A gente poderia filosofar aqui muito sobre isso. Pior, essa geração hoje é uma geração que vive drogada. Não drogada, uhul, não. Drogada porque eles tomam 50 mil coisas. E é absurdo. O que mais me assusta nessa geração, e eu tenho muitos pacientes, é a tranquilidade com que eles me falam que eles tomam isso. E muitos desses pacientes são todos cultos. Muitos desses pacientes são médicos, por exemplo. Eu brinco que o maior, minha paciente complicada de buchilos vigília número 1 do consultório, o número é absurdamente são médicas, médicas mulheres mesmo, né? Porque tem todo o fator feminino que eu falei, e a medicina hoje tá difícil a vida deles. Cara, eles tomam 50 coisas. Eles tomam coisa para fazer os 10 plantões, eles tomam coisa para acordar no outro dia, eles tomam coisa para estudar, porque eles precisam
preciso passar na residência, a residência é o novo vestibular da medicina. Esses dias fiquei sabendo que tem cursinho para passar na residência, custa 200 conto, 200 mil, um cursinho para passar na residência. Então, essa galera, eles estão drogados. E fala para eles, né? Porque quando vem um médico no meu consultório, eu já choro, já chego estapeando, né? Eu já vou falando. E ele fala assim: não posso mudar. Isso que mais me assusta, assim, como pai, né? Com um pai velho, assim. Eu falo, cara, que, que tenso que tá essa vida dessa galera. Não, a galera que tem 20 e poucos anos, eles tomam esse remédio aí para transar, gente. Cara, com 20 anos, o cara precisa tomar um remédio para performar. Você imagina que eu tiver 30, 40 anos, cara. Então é uma geração que usa e essas medicações aumentam o bruxismo em vigília, está na bula. Essa geração que é cobrada para performar, né? Não, você tem que ser o melhor, você tem que estudar, trabalhe enquanto eles dormem. É a frase do coach. Que trabalha enquanto eles dormem, gente. Isso é a importância do sono na qualquer pessoa. Então, são pessoas que trabalham, trabalham, produzem, produzem, produzem e precisam tomar coisas para produzir, produzir, produzir. É o aumento, é o bruxismo em vigília escancarado nos nossos pacientes, né? O uso, o Venvance é um dos medicamentos de TDAH, nada contra o remédio para TDAH, talvez importantíssimo para quem tem TDAH, o Venvance, mas a galera descobriu que o Venvance pode ser usado para eu passar no concurso, para eu tirar 10 na prova, para eu render mais e o meu chefe me falar, opa, com você é top, certo? Então tem muita gente usando o Venvance não com finalidade de TDAH, mas para performar. Gente, isso é científico. Pergunte aí, falem com os jovens, né? Tem galera usando o Venvance na balada, porque também te deixa louco, certo? Então é hoje um novo. E o Venvance já perdeu a patente em 2023, ele perdeu a patente, já saiu 50 mil Venvancezinhos por aí, né? A medicina hoje vai lançar mercado, vai lançar medicamentos que, que só com o objetivo de performar, né? São os medicamentos que estão vindo por aí. Então, a tendência é assustadora com relação ao bruxismo e vigília. As novas gerações vão ter mais, né? Por isso que eu brinco essas besteiras que eu fico postando lá nas redes sociais, né? Hoje, talvez seja um novo normal você encostar os dentes absurdamente, você apertar os dentes absurdamente, né? Jogando mais lenha na fogueira e a relação do bruxismo e vigília com os alinhadores. Não estou aqui para falar mal de alinhador, que isso, alinhador é uma evolução absurda de estratégias de movimentação de dente que o ortodontista decide usar, certo? Só que a gente sabe que alinhador é novo, buchicho e vigília é novo, estudos associando eles são novos também. Mas já existe, eu já posso afirmar que esse alinhador ele pode piorar, ele não causa bruxismo, tá, gente? Nenhum artigo fala que o alinhador causa bruxismo, mas ele pode piorar o bruxismo de quem já tem. E isso eu vejo no dia a dia do meu consultório. O cara, não consigo usar o alinhador. Que piorou meu bruxismo, aumentou meu bruxismo. Então, hoje, a gente sabe que o alinhador ele pode piorar o bruxismo de quem já tem. Ele não causa o bruxismo. Só que eu estou mostrando até agora para vocês que é uma epidemia de bruxismo em vigília aí fora. E nós temos também uma epidemia de plástico na boca. Porque a indústria tirou a ortodontia do ortodontista. E daí todo mundo quer vender plástico para a galera. Isso só vai piorar agora com os alinhadores feitos no seu próprio consultório. O diagnóstico vai ficar para segundo, terceiro plano, certo? Para tentar finalizar, né? Bruxismo do sono, placa. Bruxismo em vigília. O que a gente faz? Cara, a gente tá na pré-história de entender o bruxismo em vigília. Mas a primeira coisa disparado é o seu paciente tem direito de saber que dente encostado é errado. Você é obrigado a explicar para ele. E se eu estou mostrando para vocês que essa é uma epidemia, isso faz parte da prevenção, gente. Né? Prevenção não é só comprar o Airflow e postar no Instagram que você é rico. Prevenção são várias coisas, dentre elas, a pessoa tem o direito de saber que você não encosta os dentes.
certo? E eu vou além disso, né? Ensinar as pessoas que não encostam os dentes tem que sair dos consultórios odontológicos. Como que a geração do professor Jaime Cury, etc., conseguiu, entre aspas, controlar a doença cárie? Com conscientização e prevenção. Ensinando no consultório? Nananina, não. Você aprende a escovar o dente em casa. Você aprende a escovar o dente, passar fio dental na escolinha, fora do consultório. Você vai no consultório, você dá uma guaribada nas técnicas. Nós temos que começar a ensinar que as pessoas têm que corrigir a postura bucal também fora do consultório. Se ele chegou no teu consultório, a bomba já estourou e já tem problema. Então, eu convido vocês também a entrarem nesse, né? Eu tenho esses projetos, o projeto Placa Social, a gente vai para a rua, eu mostro daqui a pouco, mas a gente tem que desenvolver estratégias de explicar para a população, não só para os teus pacientes. Se você quer realmente atuar em prevenção, você tem que sair do seu consultório. Você tem que explicar isso para os pacientes lá fora, que a gente nunca encosta os dentes. Eu brinco com o paciente leigo, gente, que como encostar o dente é uma postura errada, eu brinco com a postura das costas. Eu brinco assim, ó, se você vai no médico porque você tem dor nas costas e o médico te olha todo torto, ele não vai te operar, ele não vai te medicar. A primeira coisa que o médico vai falar, ó, corrija a postura. E às vezes você corrigindo a postura, você para, melhora a tua sintomatologia. Então nós também, a primeira coisa que nós precisamos fazer em todos os pacientes que chegam no consultório, eu tenho que explicar que dente não encosta. E você tem que tentar identificar o nível cultural do teu paciente. Você não pode usar a mesma linguagem para todo mundo. Você tem que se adaptar ao paciente que está na tua frente, mas você tem que dar o recado, né? O nosso colega, não sei se ouviram falar, um tal de, como é que é o nome dele? É um pouco conhecido, Paulo Vinícius Soares, né? Um cara novo aí, está começando, né? Ele fala que nós temos que ser os protagonistas. E é o que eu estou falando aqui. Nós trabalhamos com boca, com dente. Nós temos que sair por aí falando às pessoas qual é a postura correta do nosso sistema mastigatório. Então, disparado, bruxismo do sono, placa, bruxismo em vigília, número um, disparado conscientização, certo? Mas tem muita gente que não consegue. Se você fala para todo mundo, você tem 100 pessoas, você fala para todas essas 100 pessoas, pare de encostar o dente, você explica para elas poucas, 20% para aproximadamente. Por que que os outros não param? Porque é um hábito. E o hábito, essa pessoa faz há anos, 100 anos, 10 anos ele faz. Não vai parar de uma hora para outra. Então agora a gente usa uma estratégia que é usada na medicina, na psicologia, que são as intervenções momentâneas ecológicas. Né? O ecológico não tem nada a ver com verde. São estratégias que interferem na rotina dos pacientes. Aí entram, olha a camiseta que a Rene está usando, né? Aí entram os lembretes, gente. Isso é científico, certo? Ao a pessoa colar lembretes onde ela está o dia inteiro. Ela cola no celular, ela vai vai colar no computador, ela vai colar no carro, ela vai colocar no computador de trabalho, ela precisa, porque quando você está falando para o paciente, ensinando ele que ele não encosta o dente, ele está na tua frente, ele tenta manter a postura, mas ele sai do consultório, ele tem mil problemas na vida dele. Então ele precisa levar o teu recado com ele. Como? Com lembretes. E aí você pode usar você pode usar aplicativos que são lembretes digitais, você pode usar os adesivos que são mais lúdicos, né? Hoje tem muita gente querendo um detox de celular, né? Eu faço um parênteses, eu fico fazendo, eu não tenho o que fazer, eu fico inventando adesivo, né? Então, se vocês. Aquela frase, Riane, que todo blogueiro fala, eu vou falar aqui agora. No link da minha bio, viu como eu tô, né?
No link da minha bio, vocês têm todos esses adesivos, sei lá quanto tem, eu fico fazendo, fico colocando lá. Você tem um link lá que você pode baixar todos esses adesivos. E qualquer gráfica da esquina, ela imprime adesivos, certo? Você escolhe lá o qual que você acha mais legal e tem, eu até me perco aqui. Tem 50 mil tipos de adesivo, tá, gente? Tem esse da camiseta da RN aí, tem vários. Você vai lá, você imprime, você tem toda a autorização de pegar e colocar o logo do seu consultório ali no adesivo, que daí funciona como marketing também. Olha aqui, ó, o Club Pro Personalité, ensinando você a ficar rico. Não, nada, brincadeiras à parte. Você está dando um recado interessante e você está fazendo um marketing do bem, tá? Você vai lá e coloca o logo da tua clínica. Olha os adesivos ali, né? As fitinhas, as fitas, é óbvio, as fitas, o teu paciente é o CEO da empresa, ele não vai ser de terno com uma fita laranja amarrada, mas ele pode amarrar no chaveiro, ele pode amarrar na bolsa, qualquer coisa que você fizer que ajude ele a lembrar é uma estratégia que tem ciência por trás. Olha as fitas da Rihanna ali, tem ciência por trás, mostram que são efetivas. E o paciente adora. Hashtag fica a dica. Além do paciente adorar, ao ele sair colando isso em tudo quanto é canto, ele vai, ele vai pregar a palavra para os amigos. Você imagina o cara chega na balada, o jovem está com o celular dele cheio de adesivo, o amigo fala, o que é isso? O cara vai dar uma mini aulinha ali de bochicho em vigília. Ele vai falar: Nossa, meu dentista nunca me falou isso. Quem é o seu dentista? Olha aí, ó, uma estratégia de marketing que você pode fazer. Então, temos vários tipos. Então, esses projetos, né, que a gente tem, projeto Placa Social, e hoje temos um separado que é Desencosta Brasil, porque esses projetos, a gente faz parcerias com universidades, com prefeituras, a gente capacita, e as pessoas vão lá e fazem 100, 200 placas em comunidades, né? A gente vai para as ruas com autorização da prefeitura, obviamente. A gente vai para as ruas distribuir flyers. A gente vai para as ruas com faixa. A gente vai para o semáforo com autorização da prefeitura, igual campanha política, certo? Esses projetos têm Brasil afora por aí. Quem tiver interesse, só entrar em contato. Não é uma coisa absurdamente complexa de fazer, né? Às vezes, na aula aqui tem alguém que trabalha numa prefeitura, alguém que dá uma aula, as universidades, os alunos adoram fazer isso, e você está fazendo um marketing do bem, você está fazendo uma campanha de conscientização de um problema atual e crescente na odontologia. Você está ensinando as pessoas fora do consultório a controlar um hábito postural. Você está fazendo a mesma coisa que a geração do professor Jaime Cury fez no passado, de ensinar como que se escova o dente, etc, etc, etc. Certo? Esses projetos têm em vários lugares, várias universidades, essa aqui é a Univille, aqui de Joinville, várias universidades incorporaram os dois projetos no currículo. Então, por exemplo, a Univille, todos os alunos da primeira e segunda fase vão para a rua quando entram na universidade para essas campanhas de desencosto no dente. E todos os alunos da nona fase fazem placas para a prefeitura. Então, a placa também tem essa finalidade didática, né? E finalizando, gente, a grande maioria dos pacientes com buchicho de vigília param com conscientização e com os lembretes, certo? Esses com lembretes, tem gente que para em uma semana, tem gente que para em um mês. Esses lembretes, a maioria dos pacientes, eles ficam desconfortáveis. Às vezes tem paciente que tem buchicho de vigília que não tem sintomatologia e eles passam a ter porque você tirou eles do que era normal para ele. Para ele era normal encostar o dente. E ele já tinha 50 problemas, agora tem 51, porque ele tem todos os problemas da vida dele e ainda tem que parar de encostar o dente. E você, é a função tua, tá ali o dia a dia massacrando ele. E você vai ver que tem uma parcela da população, a gente não tem esse número ainda. Se eu fosse chutar, eu chutaria quase 20%, que é muita gente, que vai chegar para você e vai falar assim: eu não consigo. Você conscientizou, ele não parou. Você deu 50 mil estratégias, adesivos, fitas, e ele não consegue. A primeira coisa que eu falo para esse cara, antes eu pensava que era meio pesado, e é pesado, né? Mas hoje é isso que eu uso. Eu chego para ele e falo assim: ó, meu amigo,
Você está me dizendo que você não controla a sua musculatura controlável. Porque o bruxismo do sono é totalmente incontrolável. Por isso que tem a bengala chamada placa. Agora, o bruxismo em vigília, você está consciente, você está acordado, você está em vigília. Se você me fala que você não consegue parar de encostar o dente, você está me dizendo que você não controla a sua musculatura controlável. E isso é, entre aspas, pesado para o paciente. Porque vai abrir aí um leque para você tentar explicar mais ou menos o porquê que ele não consegue controlar nesse período. É claro que tem coisas mais simples, não é só coisas pesadas, tem coisas simples que podem fazer você não controlar a musculatura. Por exemplo, o esporte, hoje chamado bruxismo do esporte, não existe esse termo cientificamente, bruxismo do esporte, mas hoje aumentou absurdamente a quantidade de pessoas que pratica o esporte, diferente da minha época. Na minha época, só o cara ia aqui para os Jogos Abertos, era um outro que malha. Hoje, cara, um bando de maluco. 5 horas da manhã, na beira-mar, aqui tá 50 pessoas correndo. Agora à noite deve ter 200 pessoas na academia, né, fazendo crossfit. Todo mundo malha. Então, aumentou a quantidade de pessoas que não consegue controlar sua musculatura quando está malhando. Porque quando você dá os adesivos e na primeira consulta você fala do esporte. Você fala, ó, você vai pegar esse adesivo, vai colocar lá na tua garrafinha, etc. E ele chega para você e fala assim, olha, doutor, eu consegui parar, menos no esporte. Aí entram os protetores de esporte, certo? Que é específico para cada esporte. Tem esporte que precisa proteger de impacto, é diferente. Então, isso é quase que uma outra área, é uma nova especialidade. Então, se a pessoa assume que não tem controle da sua musculatura malhando, ela tem que usar um protetor de esporte, certo? Mas a pessoa fala, não, eu não malho. Outra possibilidade é o concurseiro. É o cara que trabalha com muita concentração. É o cara que vai fazer o concurso para o judiciário, é o cara que vai fazer vestibular para medicina, é o cara que vai fazer residência, estudando para residência. É o dentista que está isolando o segundo molar superior e está hashtag concentradíssimo ali. É o médico que opera, um neurocirurgião que fica 6 horas operando um cara. E muitos desses pacientes falam, Roberto, eu tenho um médico que ele fala assim, eu não consigo. Quando eu estou operando, eu não consigo, eu não vou colocar adesivo no centro cirúrgico, que eu não posso parar, tirar a minha concentração, certo? Então, esse paciente, não existe nada na literatura sobre isso, tá, gente? Esse paciente, enquanto a ciência não me dá outra opção, eu falo para ele, usa a sua placa de bruxismo. A placa do bruxismo do sono foi feita para bruxismo do sono. Aqui eu não estou falando para o Garanhão está falando usar a placa do bruxismo. Não, eu estou falando do fundo, do fundo, do fundo do poço. Você conscientizou, ele não parou. Você deu milhões de adesivos, aplicativos, ele não parou. Você perguntou se era esporte, não era. Concentração é concentração. Esse cara, quando ele está nessa fase, quando ele está ali, ele talvez seja um candidato a usar uma placa, enquanto a ciência não me permite isso, certo? Até hoje, eu vou falar no congresso de placas agora, lá em São Paulo, minha palestra de placas. Até hoje eu não sei se eu vou ter coragem de falar isso na frente do Gilles Lavini, que vai estar na minha frente ali sentadinho. Mas até lá eu tomo essa coragem, certo? Então, mas existe também, agora finalizando, a pessoa que não tem nenhuma problema de concentração e não é do esporte. Esse cara ele pode ter um dos vários distúrbios de humor, gente. Ele pode estar com ansiedade fora do normal, ele pode estar com um problema, um síndrome de pânico, uma catastrofização, ele pode ter vários problemas de saúde, de humor, que a gente fala, distúrbios de humor. E olha só, isso eu acho brilhante, gente. Talvez esteja aí um novo papel do cirurgião dentista. Porque ninguém faz check-up no psiquiatra, ninguém faz check-up no terapeuta. Mas o dentista, o bicho ainda vai.
Ele vai lá fazer uma limpeza. Ele vai lá porque ele quebrou o dente. Ele vai lá por causa daquelas coisas que estão acima do nível da água ali no slide. E você, ao fazer o diagnóstico, né? Você fez a conscientização, você deu os adesivos, você não é o esporte, não é a concentração, não é nada. Opa, talvez seja um distúrbio. E talvez você seja o primeiro profissional de saúde a abrir os olhos desse paciente para um problema mais grave do que ele foi te procurar no consultório odontológico. E, obviamente, você tem que ter todo um jogo de cintura para falar isso. Não é todo paciente que vai escutar isso de maneira legal. Se é um paciente culto, ele vai entender. Se é um paciente meio. Ele vai achar estranho que o teu dentista está mandando ele de repente, falar com um psicólogo, um psiquiatra. Então, a gente tem que ter todo um tato nesse momento. Tem alguns pacientes que eu assumo, eu não consigo falar, mas eu falo assim, ó, o dia que o senhor, a senhora, quando que o senhor tem a próxima consulta com o seu médico? Ah, mês que vem. Você vai falar para ele que o dentista mandou perguntar por que, que o senhor não está conseguindo controlar a sua musculatura controlada. O médico vai falar e ele vai escutar o médico. Então, eu acho que esse é talvez um novo, grande, importante papel que a gente tem no controle, na saúde em geral, certo? Que o dentista, gente, nós, olha só, nós ainda falamos com o paciente. Nós somos uma raça que tem aqueles primeiros minutos ali, enquanto ele está sentando na cadeira, você está colocando babador, você fala da vida. É dentista e motorista de Uber, a gente que fala com os pacientes. O médico não fala mais. Cara, olha só, a gente ainda paga um convênio mais ou menos. Você vai numa consulta no médico, o cara mal te olha. Ele vai lá, te coloca 50 mil aparelhos, 15 minutos e sai de lá. A gente talvez a gente tenha que usar esse gap que a medicina está dando para a gente, né? E como dentistas, que nós ainda conversamos com o paciente. E aqui, quando eu estou falando de bruxismo, em vigília, de sobreuso da oclusão, eu estou falando para a gente usar esse gap para fazer um benefício para a sociedade. Isso é prevenção, isso é nova prevenção que está todo mundo falando por aí, certo? A gente tem que usar esse espaçozinho que a medicina está dando para a gente. Né? E se a gente avaliar tudo aquele gráfico que eu falei para vocês, desse livro, né, e avaliar junto com a pirâmide de envelhecimento da população, nós vamos ser tudo velhinho, gente. O Brasil vai ser um país de pessoas com 100 anos, todo. Só que se a gente começar a apertar o dente com 15, como que vai estar a boca dessas pessoas com 100 anos? E aqui entra uma discussão legal, né? Tive com isso com o professor Jaime Cury, que a geração do professor Jaime Cury falou assim: ó, nós vamos conseguir fazer uma população chegar aos 100 anos sem cárie. E eles conseguiram, eles estão conseguindo. Só que hoje, com todos esses problemas dos novos problemas, que é o sobreuso da oclusão, nós vamos ter. Eu tenho já paciente com 30 anos sem uma cárie na boca com molar fraturado de ponta a ponta. Então, nós vamos chegar lá na frente com um monte de pacientes sem. E vocês têm isso no consultório de vocês. O cara não tem uma restauração, não tem uma cárie, nunca teve. Mas ele tem lesão cervical na cariose, ele está quebrando o dente, ele, etc. Então, se a gente pensa em fazer alguma coisa para a geração que está vindo aí, a gente tem que educar essa população a desencostar os seus dentes, a postura correta do sistema estomatognático. Então, essa é a nova prevenção, é a contribuição que eu dou hoje com uma galera que fala de prevenção hoje em dia. E se o novo problema da odontologia não é mais cárie, não é o problema periodontal. Quando eu falo isso, gente, eu estou falando na nossa bolha, que fique bem claro. Né? Porque você vai lá para o interior aí, tem muita cárie ainda. Eu estou falando na nossa bolha, certo? Na nossa bolha, eu, cara, achar um cara com cárie no meu consultório, nunca mais, nem sei o que é isso, certo? Mas todo dia tem um cara com dente quebrado, parafuso solto, prótese quebrada, dente, todo dia tem. Então, a nova importância em termos de prevenção é ensinar as pessoas a usar de maneira correta o seu sistema músculo-esquelético. Por isso que eu fico nas minhas redes sociais o tempo inteiro com só plaqueiro desencosta os dentes.
certo? São estratégias para tentar abrir os olhos, pregar a palavra desse que talvez seja, né, o maior problema odontológico dos nossos tempos. Corri feito um louco, tá aí Laura, Bruno. O Bruno hoje está com 4 metros de altura, não, nem tanto, mas já me passou faz tempo. A Laura está com 19, já está com namorada dentro de casa, e assim a gente vai levando a nossa vidinha, né? Deixa eu só ver aqui como é que eu faço para parar Ai, de compartilhar. que aula Como foi que eu essa? paro de compartilhar? Parei já? Parei, né? Tá Parei de aparecendo compartilhar. aqui Tá aparecendo ainda. minha cara aí, tá, né? Tá A aparecendo aqui, aula sua ou família eu? linda. Sua família linda. Pois é, eu preciso ver como que eu. Cadê o Zoom? Nós vamos tirar uma foto de todo mundo junto, mas eu Ah, queria te fazer interromper, umas achei, perguntas achei, aqui. achei. Isso, conseguiu? Não, eu tô. Deu, né? Deu. Cadê você? Deu, né? Consegui, né? Deu. Eu tô Deu. aqui. Deixa eu te perguntar aqui, antes de eu te elogiar, Não, eu antes da tenho, gente repito, finalizar. eu tenho todo o tempo do mundo. Quem quiser fazer pergunta aí, tamo junto, tá? Olha só, o Kleber perguntou o seguinte: por que que os alinhadores podem agravar o bruxismo de vigília? Vamos lá. Pelo mesmo motivo que a gente não indica placa mole para bruxismo do sono. Isso é sacramentado na literatura. Qualquer dispositivo não rígido tem um efeito chicletinho, ele é gostosinho. A musculatura vai perceber aquilo e vai fazer eu mascar mais. Então, é o efeito chicletinho. A gente não usa, não indica a placa mole para bruxismo do sono há milênios, que a literatura é bem clara. Por que que eu vou indicar, por que que eu vou colocar duas placas molinhas num cara que tem bruxismo? É o mesmo motivo. Pois Eu é, não agora você repito, eu não estou sabe, aqui falando que alinhador causa bruxismo. Eu estou falando que ele pode potencializar sintomatologia em quem já tem bruxismo. É diferente, tá? mas e se eu falar com você que eu, experiência minha, aí são duas versões. Ou a versão minha que realmente eu descobri o meu bruxismo depois de usar o Invisalign. Ou será que eu percebi depois? Porque assim, ficou Com evidente. certeza você percebeu. Com certeza você percebeu. O alinhador funcionou como um dispositivo de diagnóstico para você. Você não tinha percebido o seu bruxismo. Você passou a perceber quando você usou o alinhador. E todo mundo fala isso. Muita, não é só você. É uma epidemia, é uma multidão. É impressionante, é igual um chiclete. Realmente você tem, dá uma coceirinha, dá uma vontade de realmente É ficar gostosinho. mastigando. É gostoso. É gostosinho. É por isso que o nome é Ah, efeito chicletinho. olha só, a Lara comentou aqui sobre o aplicativo Desencoste os Dentes. Eu acho que ninguém melhor para falar sobre esse aplicativo do que você. O aplicativo ele tem a mesma. É um lembrete digital, né? Dos adesivos. Então é um aplicativo que tem a finalidade de chamar a atenção de tempos em tempos, né? Então o outro ele está meio baleado, então não foi atualizado. Talvez a gente consiga atualizar ele, mas hoje também tem muita gente querendo detox de telas, né? De dispositivos. Então eu gosto muito realmente dos mais lúdicos, né? Que são os adesivos, que são as fitas. Mas tudo que você fizer para tentar chamar a atenção do paciente desse hábito postural é válido. É só para quem não sabe, a mente brilhante que idealizou esse aplicativo foi o professor Garanhani. Então, por isso que eu falei que ninguém melhor do que ele para poder É, falar mesmo do aplicativo. eu, Foi ele que eu, 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 desenvolveu. eu e um colega, não, eu e um colega desenvolvemos ele lá em 2012, mais ou menos. Já tem um chãozinho. Vocês nem eram nascidos ainda. Eu não era mesmo, não. É, Outra coisa, a Maridalva, ela pergunta o seguinte: nesses casos do bruxismo de vigília, em último dos casos, que então vai indicar uma placa, a placa de bruxismo noturno para ele, tá? Naquele último caso, não poderia usar então a placa de um protetor esportivo? não porque o protetor esportivo é mole.
tá? Perfeito. Porque daí eu tenho que usar as mesmas regras do bruxismo. Porque se eu vou colocar essa placa que o cara vai continuar apertando, porque a placa não vai parar curar o bruxismo de vigília dele. Ele vai usar o alinhador como efeito chicletinho. O Vai alinhador não, apertar o mais, né? protetor. Por isso que tem que ser um dispositivo rígido, tá? Mestre, e aquelas placas que são de acrílico por fora e por dentro elas são maleáveis? Vamos Não lá. é Você tem uma maleável, mas elas camada, são é confortáveis, maleável. o paciente é. E É aí? maleável. Você tem uma espessura maleável, você tem uma espessura rígida. O dente toca no acrílico. O acrílico aperta o maleável, ela continua sendo maleável. Por isso que a gente não indica. A placa do projeto, placa social, que é a placa do Oxfam, o que que a gente faz para diminuir esse problema? Quando a gente faz o acetato, é um acrílico que faz em cima do acetato. Quando a gente faz o acetato, quando a gente vai asperizar, você fez isso no curso. Quando você vai asperizar o acetato para colar o acrílico, a gente fura as pontas de cúspide. Quando a gente captura a resina vai encostar nas pontas de cúspide. Então eu tiro o efeito chicletinho da placa mista do Oxum ao furar o acetato e construir a placa mista do projeto com o acrílico encostando nas pontas de cúspide. Eu deixo essa placa mais rígida e muito mais próxima da placa estabilizadora padrão ouro que é rígida. Entendi. Perfeito. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, uma dúvida minha. Você lembra uma postagem que você fez de um paciente com uma prótese total? Não era protocolo, era uma dentadura tradicional, raiz. E essa dentadura apresentava lesões cervicais não cariosas. Você lembra desse post? Lembro? Esse desgaste de lesão cervical não cariosa na prótese, esse desgaste foi feito pelo protético para imitar a realidade e tornar a prótese mais real? Ou realmente houve esse desgaste do acrílico? Realmente houve esse desgaste do acrílico e eu não tenho a mínima ideia de como isso foi causado. Eu E fiquei depois que eu fiz aquele impressionada. post, eu rece- depois que eu fiz aquele post, eu recebi vários outros casos parecidos, porque eu não posso usar a mesma hipótese mecânica que a gente usa no dente, que é Sim, o esmalte fica fininho lá, porque ali é tudo resina. Tá? sim. Outra coisa, então é escova, mas a escova não iria formar aquele formato pontiagudo. Então é uma dúvida que tenho na minha cabeça desde então e eu vou levar para o túmulo, pelo jeito, porque não sei. Pois Jovens é, que têm que estudar isso aí. para mim aquilo ali foi feito pelo protético para poder trazer aqui a realidade mesmo, para não ficar uma coisa muito artificial, trazer com as lesões cervicais. Eu não consigo acreditar, não consigo Não, entender não. nem acreditar. Não, porque aquela prótese era só de um lado também. Eu acho, se eu fosse chutar, né, se fosse um vestibular, eu tinha que meter um chute ali, eu ia falar que é alguma coisa relacionada à técnica. Nesse caso, talvez com a técnica de escovação do cara, com uma escova específica que ele tem, alguma coisa parecida. Porque qual outra hipótese? Entendeu? Ou em Aquilo foi algum muito tipo de hábito que ele tenha, não sei, muito estranho. Como não era um caso meu, né, não tinha como ir atrás de me informar com o paciente. estranho. Mas é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer levantar a mão, quer abrir o microfone aí, fique à vontade, explorem bastante o professor, que ele é essa maravilha aí que vocês estão vendo. Eu falei com vocês, eu prometi, aí está. Vocês querem perguntar alguma coisa? Quero saber das camisas, Riane. Quero saber das camisas, Riane. Olha só, gente, eu tenho um. Cara, essas camisetas eu faço, porque esses projetos que a gente circula por aí, eles, às vezes, eu tenho custos, né? Às vezes eu não tenho apoio de. Geralmente, quando é numa cidade como Florianópolis, eu ganho tudo. Tá? Ganho acrílico,
ou se me dá camiseta, me dá um monte de coisa. Mas às vezes eu vou no interior do interior, eu preciso comprar acetato, preciso comprar acrílico. Então, geralmente eu faço essas camisetas e vendo com essa finalidade. Mas eu sei, a Renner me xingou aqui que eu teria que montar uma lojinha, e talvez saia alguma loja específica, mas eu sempre vou usar essa essa estratégia, sempre com a finalidade desses dois projetos, né? Do projeto Placa Social ou o projeto Desencoste do Índice. Porque eu faço assim, ó, eu vou para um projeto, eu vou lá e falo com o meu parceiro, ó, faz 20 camisetas desse modelo. Então, se eu for, eu nem sei, mas se eu for pensar, eu devo ter mais de 20 camisetas disso aí. Então, a pessoa quer a camiseta no 19, não existe estoque desse negócio. Então, para fazer isso, eu preciso pensar numa logística, né, associado. Né? Então, sim, a Reni me falou, tem algumas que eu vou fazer, que agora eu tenho projetos aqui de Joinville, eu já estou com algumas camisetas encaminhadas para fazer, principalmente essa da aquela que eu usei, dessa do, cadê a câmera? Essa do filme, né? Essa tua é uma que sai bastante, mas quem tiver interesse, depois a Rede me passa, me chama no Pro, pode passar meu WhatsApp, que eu vejo com a minha secretária, as que eu tenho, entre em contato comigo, que daí eu vejo, ó, eu tenho X camisetas, o problema às vezes é que mandar a camiseta sai mais caro que a camiseta. Às vezes um Sedex de Florianópolis, lá para não sei de onde, às vezes sai caro. Então, quando eu levo isso num desses projetos, ou nesses cursos que eu tenho, daí então a pessoa já fala, tenho 20 alunos, os 20 querem a camiseta, daí é mais fácil, porque daí não tem o transporte. Então, quem realmente tiver interesse, depois manda informação e eu dou um jeito. Lili, pode falar. Já desbloqueei aqui o seu. Tentando tirar aqui o seu microfone, não estou conseguindo. Aí. Boa noite, professor. Parabéns, muito Boa obrigada noite. pela aula, muito boa. Obrigado, que é isso. Só uma dúvida que eu fiquei, foi um momento que eu precisei responder um negócio aqui para meu esposo e eu perdi. Então, eu não posso mais usar o termo de um hábito parafuncional para o bruxismo, tanto do sono quanto de Não, vigília? não. Bruxismo, se você usar esse termo, você está desatualizada cientificamente. Né? A gente não chama. Hoje, se você pegar as definições dos bruxismos, ela começa com um hábito, movimento mandibular. Porque são movimentos mandibulares, por exemplo, esse link que eu fiz com o provável link de apneia e do refluxo, são hábitos, entre aspas, de proteção. Então, como que eu vou chamar isso de parafunção? Se existe essa possibilidade. Então, por isso que a definição tem subido em cima do muro, que a gente fala, né? Por isso que a definição hoje começa com movimentos mandibulares, etc, etc. A gente tirou parassonia, tirou disfunção, tirou hábito parafuncional, certo? Assim como a gente também tirou o termo miorrelaxante das placas, porque a placa ela pode até ter um efeito miorrelaxante inicialmente, mas depois de um tempo você vai ter a mesma força que você tinha antes de usar Se placas. perde. Então, são conceitos, eu sei que às vezes fica chato, né? Mas são conceitos que estão sendo atualizados muito rápidos pela ciência. Então, não que isso vai mudar muito no teu tratamento, mas, por exemplo, quem dá aula, como eu, quem escreve um artigo, é obrigado a estar com a ciência, com as últimas definições na ponta da língua. E para o Então, bruxismo você em não pode chamar de vigília, parafunção. como que eu passo para esse paciente que ele está tendo esse hábito? Então, a primeira coisa é aquilo que eu falei. Número um, conscientização. Ele precisa saber, porque a maioria não sabe. Então, a primeira coisa você vai falar para ele, numa linguagem que ele entenda, que dente encostado errado. E você vai ver como isso é difícil. Porque ele vai falar, a primeira coisa que ele vai falar para você, mas o meu encosta. E daí? É, Você vai ter que falar para ele que não é. Então, você vai ter que explicar para ele. Depois eu vou passar para a Riane. Eu tenho um artigo, uma entrevista minha que saiu na Dental Press, que a gente fala sobre essas estratégias um, 2 e 3, tá? Depois eu passo para a tá. Riane, ela passa para vocês.
tá? Então tá. Mas é basicamente conscientização. Você tem que ficar no ouvido do paciente explicando para ele que é a postura errada. Você tem que usar essas ferramentas, adesivos, lembretes, certo? E também depois identificar se ele tem algum problema com alguma medicação dessas que eu falei, e assim vai. É uma cascata de diagnóstico. Não, beleza. Manda aí que eu vou dar uma lida para atualizar mais. Eu mando para a Rihanna, ela manda para vocês. Tá, eu mando sim. Obrigada, viu? Jana, Obrigada, você. Ri. Nada, querida. Boa noite, professor. Obrigada por essa aula Boa noite, maravilhosa. Professor, estou obrigado. com uma paciente exatamente dessa questão que ela tem um implante no 36 e ela tem observado que entre o 36 e o 35 sempre não tem um ponto de contato e há o acúmulo de alimento sempre ali. Você tem alguma indicação de tratamento? Tenho. Você vai ter que trocar a prótese. Ou fazer uma resina no dente do lado. Infelizmente é isso. Mesmo que Você seja riu, mas é rígido verdade. 35. Mesmo que seja rígido 35, eu posso ajustar o ponto de contato então ali. Você vai ter que ver qual é o tratamento menos danoso para o paciente, certo? Por isso a importância, eu acho que ao a gente saber esse novo problema oclusal, a primeira coisa, você tem que falar para todos os pacientes que isso vai acontecer. Porque se você não fala, acaba ficando como se fosse uma falha sua, Entendi. certo? E não é. Eu, por exemplo, cansei de repetir prótese achando que a falha era minha. Hoje eu já falo para todos os pacientes, certo? Então eu também vou, depois eu passo para a Riane, né? Esse é um assunto novo. A gente até escreveu um capítulo do livro, do último livro do Congresso do IN, em São Paulo, o capítulo de oclusão, a gente escreveu sobre esse assunto. Mas eu vou passar para a Riane, ela passa para vocês também. Eu tenho dois TCCs de alunos que a gente estudou, a gente revisou a literatura sobre perda de contato e contato oclusal, que são coisas novas, não tem muita literatura. Mas eu passo para a Riane passa para vocês também. Mas você tem que falar para todos os pacientes que vai acontecer e mostra cada vez mais para quem faz prótese ou implante a necessidade absurda de planejar os casos com próteses parafusadas, tá? Porque um dia você vai acabar tendo que mexer nessas próteses. E, inclusive, pensar naquele planejamento clássico do passado, que a gente achava que era matemático, a pessoa que tem ausência de lateral, por exemplo, o jovem, que você mantinha o espaço, colocava o implante no paciente com 20 anos. Hoje, você tem um cara com 30 anos com um pepino na mão, porque os dentes desceram, o implante ficou lá em cima, você tem que tirar o implante, fazer enxerto. Então, estratégias hoje se repensa em posicionar, trazer o canino, ou fazer próteses ou adesivas do passado e não colocar implantes nessa área estética em pacientes tão jovens. Tudo por causa de conhecer esses novos problemas da prótese ou implante. Obrigada, professor. Por nada. Cris, você, Cris. Boa noite, muito obrigada. Estão me escutando? Aula Sim. Sim, formidável, maravilhosa, professor. obrigado. Eu só queria saber assim, se você tem uma previsibilidade do tempo que isso vai correr com o implante. Por exemplo, Você está falando coloquei das o próteses ou implante implante? hoje. Coloquei o implante hoje. E aí, quanto tempo começa a aparecer esse contato? Tem uma ideia, mais ou menos, para a gente, até pacientes antigos meus que eu lembro que tem, eu posso, né, chamar, retornar e fazer uma avaliação, uma reavaliação nisso daí. Cris, esse é o grande problema hoje nosso disso aí. O primeiro problema foi identificar. Então a gente identifica, hoje a gente fala bastante, tem muita gente falando. O primeiro brasileiro a abrir os nossos olhos foi o professor Dirceu Calgaro de Curitiba. Né? Desde então a gente tem vários professores falando sobre isso bastante. E quem está acompanhando a literatura, infelizmente, isso não é matemática. Eu não posso te dar esse dado porque ele não existe. Porque existem pessoas que essa perda de contato é muito rápida. Eu tenho casos que ocorreram em 3, 4 anos. E, em compensação, tem outros casos que não ocorre muito pouco, depois de 15 anos, certo? Se eu fosse chutar aqui, eu vou falar uma besteira, nada científica, certo? Mas, por exemplo, eu acho que a pessoa. Olha que loucura que eu vou falar aqui, hein?
eu acho que a pessoa que tem mais bruxismo em vigília vai ter menos extrusão dental. Porque o que ocorre não é que o implante desce, é porque existe a extrusão contínua dos dentes. Isso existe em todo mundo. E nunca foi muito estudado na literatura, porque quando você não tem implantes, essa extrusão ocorre e a oclusão continua fechada, certo? Então nunca houve tanta necessidade de se estudar isso. Agora tem, porque há 30 anos que a gente coloca implante como a gente coloca agora. Então, há 30 anos a gente começou a colocar um marcador fixo. Então, agora os problemas começaram a aparecer. Então, se a pessoa instrui mais, instrui menos, o meu chute, bem chute, é que talvez a pessoa que tenha mais sobreuso da oclusão vai ter menos extrusão. Olha que maluco isso, né? E a pessoa que tem menos bruxismo vai ter mais extrusão. Eu brinco que eu estou tentando fazer um aplicativo encoste seus dentes para quem tem implante. Estou brincando, né? Claro. Mas é uma hipótese, tem muita gente estudando hoje, tá? Então é um assunto que tem que ficar atento com a literatura, porque tem saído bastantes artigos por aí. Eu vou passar esses dois TCCs para vocês, e ali tem a literatura que a gente revisou, vocês podem ir atrás também. Essa Sim, os informação que você pacientes deu foi brancos têm mais força. bombástica. Muito obrigada, viu, professor? Oi? Faz todo sentido o que o senhor falou Nada, aí agora. por Muito nada, obrigada, nada, viu? por nada. Ficar de olho. São novos problemas, né? A gente está cheio de problema oclusal e sempre aparece um novinho para deixar os professores de oclusão com mais cabelo branco. Essa informação aí foi bombástica, hein? Foi bombástica. O que vai ter a galera agora de chamando os pacientes de volta no consultório para ver se não estão já em infoclusão? A gente publicou um capítulo no livro do Último In, tem um capítulo sobre isso aí. Mas eu vou te mandar os dois TCCs das minhas alunas, Manda sim, manda sim. tá? Olha, eu não sei nem como te agradecer. O tempo inteiro só recebendo as mensagens aqui no chat, só elogiando você. Tem realmente, você é uma pessoa muito especial, você sabe disso, né? Seu tempo aí Obrigado, Miguel. que você tirou para dedicar ao pessoal da comunidade. Eu acho que eu consegui gravar essa aula, acho que ela está gravada, então eu vou passar depois para o canal do YouTube, para quem não pôde assistir. A gente tem colegas que moram na Itália, tem uma colega que mora em Estocolmo, e o fuso horário não permite. Mas assim, eu queria super te agradecer mais uma vez. Você sabe que você pode contar comigo para o que você precisar a qualquer Tamo momento. junto. Obrigado. E é assim, sempre muito engrandecedor te ouvir. Agora, conta pra gente seus cursos, não do Personalité, porque Personalité a gente faz online mesmo, rapidinho e fica milionário, né? Mas os presenciais, conta pra gente por onde você está andando, o que que você tem esse Cara, ano aí. esses cursos presenciais, ele é exatamente o contrário do personalité, porque o cara sai de lá com mais problema do que ele entrou, ele sai mais preocupado, ele sai lá fazendo menos faceta, então ele é um curso que deixa o aluno pobre, então não sei se eu vou recomendar aqui, né? Pode Mas recomendar, pode o, esse, recomendar. esses cursos é exatamente isso que eu falei aqui nessa uma hora e meia, só que em 2 dias, né? Eu consigo trazer esse histórico da oclusão, desde a da gnatologia, né? Eu consigo falar mais de propriocepção, ósseo-percepção, que é a oclusão sobre implantodontia, desses problemas da prótese ou implante, explicar mais ou menos o que é o uso funcional, consigo detalhar todo o bruxismo, né, com mais tempo, né? A gente fala um pouquinho de dor também, certo? E daí a gente consegue também, porque daí a gente vai falar de placas, porque placa é uma maneira de controlar o sobreuso da oclusão. Eu consigo também falar de todas as placas, todo o histórico de placas, né? Placa digital, placa analógica, e daí a gente tem a gente finaliza o segundo dia do curso com uma parte prática, né? Aí depende do lugar que eu vou, né? Se eu vou numa escola que tenha 12 equipes, né? Então a gente consegue colocar todos os alunos e um aluno faz a placa no outro. Então é um exercício. Ah, talvez essa pessoa nunca vai fazer uma placa social. Não é pelo fundo social. A gente usa essa placa em reabilitações orais como placa temporária. A gente usa essa placa em pacientes com problema com brackets e que de uma hora para outra desenvolveu um bruxismo e a gente faz essa placa sem tirar os brackets. Então ela tem várias funções. Eu uso no curso com finalidade didática, porque ao a pessoa fazer uma placa um no outro, ele vai
entender a espessura da placa, ele vai entender guias de placa, como que é uma guia pelos caninos na placa, ele vai entender quando ele não consegue fazer uma guia para os caninos, que talvez seja a grande maioria do paciente, o simples fato do paciente, o canino inferior estar na mesma altura do premolar, do lateral, ele jamais vai conseguir fazer guia pelos caninos, então você tem que fazer um ajuste função em grupo. A gente vai falar de como que esses pacientes têm que, o retorno desses pacientes, né, de quanto tempo faz esses ajustes. A gente fala das placas impressas, fresadas, etc. Então, é mais ou menos 2 dias hashtag intenso, né, que a gente circula bastante. Aí em Belo Horizonte, na terra da Renda, eu falo aí, mas eu sei que tem gente de tudo quanto é canto. Esse ano eu vou eu, entre aspas, virei um professor da São Leopoldo Mandic, com muita honra, né? Então eu vou acabar dando esse curso em todas as unidades da Mandic. Em Belo Horizonte eu já tenho data na Mandic. Esse ano eu tenho São Paulo na Mandic. Esse ano eu tenho Curitiba na Mandic. Esse ano eu tenho Campinas na Mandic. E o resto eu circulo o Brasil inteiro aí nas escolas que me convidam. Agora, agosto, eu vou fazer Rio Grande do Sul. Esse final de semana eu estou em Maringá, depois eu vou para Caxias, na escola, Caxias, e vou na fronteira também. Mas eu estou circulando aí, tudo quanto é campo. Eu volta e meia posto ali no Instagram onde eu estou. Você Não posto coloca também muito, no Instagram, mas né? eu geralmente ali tenho. Ali eu, às vezes, eu Isso. coloco a minha, onde eu estou no mês, assim. E qualquer dúvida me chama também, que eu respondo. É isso aí. Querido, muito obrigada. Eu queria tirar uma foto. Vamos tirar uma foto? Vamos abrir as câmeras, gente, para a gente tirar uma foto? Eu acho que eu vou conseguir tirar desse jeito aqui, assim, olha. E são 3 páginas, tá? Tem que tirar 3 páginas. Nossa, 1, 2 e uma página. 3 páginas, hein? A outra e a terceira. Nossa, Roberto, mas você arrasou, hein? que isso. Você Você que arrasou arrasou. me convidando. Obrigado. Uma honra. Obrigada, viu, querido? Obrigada mesmo, tá? E depois você me manda os Tamo trabalhos que eu junto. vou colocar na Será que vem para comunidade do Floripa? pessoal. Ah, pois é, tô querendo, tô Final de querendo. ano? Passar frio, talvez, final de ano. Talvez. Te Me avisa aviso, aí, a gente volta a tomar um chopp lá. te E aviso. eu, Tá quando bom? estiver aí, eu te aviso quando eu tô por perto aí também. Você já tá na Quando minha eu for ir agenda para aqui. Você vai BH. chegar, já tá na minha agenda Ah, é aqui. mesmo, tá agendado. É, Temos tá bom? podcast, né? Que chique. Isso mesmo. Vamos fazer um podcast. Um beijo, gente. Obrigado, Obrigada, gente. viu? Boa Boa noite. noite. Obrigado. Um beijo. Depois eu mando os artigos.